Alguma vez passou pela cabeça por que um pedido de fast food sai em minutos, mas resolver algo num órgão público pode levar meses? Pois é, a resposta para isso está numa busca, uma busca de mais de um século por uma coisa só: eficiência. E hoje a gente vai mergulhar em duas ideias poderosas que mudaram completamente as regras do jogo, tanto nas fábricas quanto no governo. Essa é a pergunta que não quer calar, né? É o grande X da questão. E é exatamente aí que entram as teorias de gestão. Elas são, no fundo, uma tentativa de botar ordem na casa, de transformar o caos num sistema que, olha, simplesmente funciona. Para a gente entender essa história, vamos voltar no tempo. Pensa lá no finalzinho do século XIX. As fábricas eram uma bagunça, um caos total, super ineficientes. E no meio dessa confusão toda, um engenheiro chamado Frederick Taylor olhou para aquilo e pensou: não é possível, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. Olha só o cenário que o Taylor encontrou. Não existia padrão para nada. Cada operário fazia o serviço do seu jeito, e quase sempre do jeito mais difícil. Os chefes não tinham a menor ideia de quanto tempo uma tarefa deveria levar. O resultado era óbvio: um desperdício absurdo de tempo, de esforço e, claro, de dinheiro. E a solução que ele propôs foi, para a época, uma coisa de outro mundo: tratar a administração como uma ciência. Chega de achismo, chega de sempre foi feito assim. A ideia era estudar cada movimento, medir tudo, cronometrar para descobrir o jeito mais rápido e eficiente de se fazer qualquer coisa. Foi aí que nasceu a administração científica. E como é que ele fez isso? Basicamente com um método de 4 passos. Primeiro, planejar. Estudar a tarefa para definir cientificamente o melhor jeito de fazê-la. Segundo, preparar. Escolher a pessoa certa para a tarefa e treinar essa pessoa à exaustão. Terceiro, controlar. Ficar de olho para garantir que o método está sendo seguido direitinho. E por último, o ponto mais polêmico: separar totalmente quem pensa o trabalho, os gerentes, de quem só executa, os operários. Para colocar tudo isso de pé, Taylor tinha uma verdadeira caixa de ferramentas. A mais famosa era o tal do estudo de tempos e movimentos. Era literalmente cronometrar cada gesto do trabalhador para cortar qualquer segundo de desperdício. Tudo, absolutamente tudo, era padronizado. E para motivar, quem produzisse mais, ganhava mais. Simples assim. E quem pensa que isso é papo de livro de história está muito enganado. O impacto foi gigantesco. A linha de montagem do Henry Ford é o filho mais famoso do Taylorismo, mas essa lógica está no DNA do McDonald's, com cada sanduíche feito exatamente igual, e até na Amazon, que otimiza cada passo do funcionário no galpão. Mas, claro, nem tudo eram flores. A grande crítica ao modelo de Taylor era essa. Ele enxergava o trabalhador como se fosse só mais uma engrenagem na máquina. A busca pela eficiência máxima acabou ignorando completamente o lado humano, o bem-estar, a criatividade. E foi justamente essa falha que abriu a porta para a próxima grande ideia. Agora, a gente dá um salto. A busca pela eficiência sai do chão de fábrica e vai parar num lugar bem mais complicado: o governo. E aqui o problema não era só bagunça, o inimigo era outro: a burocracia, aquela lentidão, os processos que nunca acabam e a total falta de foco em quem usa o serviço. E a solução que apareceu para esse problema foi a chamada administração gerencial. A ideia era até bem simples. Se as empresas privadas são tão boas em gestão, por que não pegar essas ferramentas e usar para fazer o governo funcionar melhor e mais rápido? Esse movimento explodiu no mundo todo ali pelos anos 80 e 90. E aqui no Brasil, ele teve nome e sobrenome. Foi a famosa Reforma Bresser, no governo FHC. Foi uma grande tentativa de dar uma sacudida e modernizar a máquina pública brasileira, que todo mundo via como gigante e lenta demais. Os princípios aqui são bem diferentes dos de Taylor. A grande virada de chave é o foco. Em vez de controlar cada passinho do processo, o que importa é o resultado lá na ponta. É dar mais liberdade para o gestor, cobrar por metas claras e, uma ideia que deu o que falar na época, tratar o cidadão como um cliente. E é bem legal ver como essa visão do papel do cidadão foi evoluindo. No começo era só o contribuinte, a pessoa que paga imposto, e o foco era gastar menos. Depois, virou o cliente, que quer um serviço de qualidade. E hoje, a visão mais atual é a do cidadão de fato, com direitos, deveres e que precisa participar das decisões. Ok, agora que a gente já entendeu a lógica dos dois modelos, vamos fazer um mano a mano, colocar um do lado do outro para ver as diferenças gritantes entre eles. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, Taylor, obcecado com a tarefa, com o controle do processo e vendo o trabalhador como alguém que só aperta o parafuso. Do outro, a administração gerencial, focada no resultado, no controle por metas e que enxerga o funcionário como um profissional que merece autonomia.
E claro, o contexto é tudo. Um nasceu para a fábrica, o outro para o governo. Certo. Mas e aí? Depois dessa viagem toda, o que ficou? Como é que essas duas grandes ondas de pensamento ainda batem na nossa praia hoje em dia? O DNA do Taylorismo está por toda parte, só que com nomes mais chiques. Pensa em conceitos como gestão da qualidade total, o famoso TQM, ou a manufatura enxuta, o Lean. São filosofias usadas pelas empresas mais modernas do mundo e todas elas, no fundo, são netas diretas daquela busca incansável do Taylor pela otimização. E do outro lado da moeda, a mesma coisa. A ideia de ter um governo que trabalha com planejamento estratégico, que mede o desempenho e que foca em resultado, isso tudo é herança direta da administração gerencial. Essa busca por um serviço público melhor e mais responsável ainda é o grande tema em qualquer discussão sobre governo. E no fim, tudo isso nos deixa com uma grande questão, uma pulga atrás da orelha. Nessa busca sem fim por mais eficiência, a gente precisa mesmo escolher entre ser produtivo e ser humano? Ou será que existe um meio termo, um caminho que equilibra essas duas coisas? Encontrar a resposta para essa pergunta, bom, esse talvez seja o maior desafio da gestão no nosso século.